Queridos, mais uma vez estamos aqui, graças a Deus o Senhor tem nos abençoado grandemente, poderosamente, graças a Deus nosso Deus tem nos ajudado em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida nós somos contemplados pela palavra do Senhor que nos sustenta, nos dá vigor, nos dá força, nos mostra a verdade e como essa verdade ela deve prevalecer em nossas vidas. A você que faz parte do nosso canal Palavra que Salva, Deus te abençoe nesse dia, esse feriado que nós temos, graças ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, que nos concedeu essa graça. Então seja muito bem agraciado com o Senhor, com a presença do Senhor hoje na sua vida, na sua casa, na sua família. Que Deus te abençoe poderosamente. E você, meu amado, minha amada, que está nos assistindo pela primeira vez, eu quero te dizer uma coisa. Você é muito bem-vindo no nosso canal. Se você quiser se inscrever, você pode ali clicar no link aí de inscrição, fazer sua inscrição, não paga absolutamente nada. Você fica à vontade para junto nós manifestarmos aqui aquele que vive, que reina para todo sempre, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, as portas estão abertas para você. E não esqueça, no final você pode dar o seu like aí, se eu gostei ou não gostei, que assim o vídeo tem relevância na plataforma. Eu quero compartilhar nessa manhã com os irmãos e irmãs, Lucas capítulo 15, verso 18, diz assim, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Verso 19, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, a parábola do filho pródigo, que vai contar dois momentos na vida desse sujeito. O primeiro é o momento em que ele está, digamos que no ápice, no auge, e aí da sua vida, e pede ao pai a sua parte na herança, e a Bíblia diz que ele vai gastar dissolutamente isso, vai viver a vida, vai comemorar, vai dar lugar aos prazeres, aos desejos que ele teve e realizar aquilo que ele queria fazer, agora livre, solto, sem impedimento nenhum para isso. E a Bíblia conta que ele chega ao momento assim como ele estava no ápice, a curva do ciclo de vida dele no momento ela vai parar, vai estagnar ali e começa a descer, começa a tomar um outro rumo, começa a ter uma queda. E essa queda é importantíssima para que a gente possa trabalhar nesse sentido de verificar o porquê disso. Então, é importante a gente perceber uma coisa. Nós falamos desse sujeito, ou se fala desse sujeito, nesse sentido mais negativo, de que ele teve uma situação, fez isso, agiu dessa maneira, agiu de uma forma precipitada, não conseguiu raciocinar sobre essa situação, não parou para refletir, não teve um tempo de planejamento, de gerenciamento, que pudesse ter digamos que um gozo desfrutar dessa situação até de uma forma mais controlada, e tal. Mas ele perde isso, e de repente se encontra numa situação muito calamitosa. O caos se instala na vida dele porque ele vai alimentar porcos, que era uma das profissões assim para o judeu assim muito, digamos que humilhante, Então ele chega ao caos, literalmente, Mas é algo interessante desse sujeito, que ele é um sujeito valente, ele é um sujeito que mesmo ter errado na vida, errado nas circunstâncias, ele não acertou o alvo nesse sentido, ele é um sujeito corajoso, Corajoso porque ele faz uma coisa que mesmo outras pessoas que não tenham cometido
que não tiveram uma história ou não tem uma história parecida com a dele, não conseguiu, talvez não conseguisse fazer, que é o reconhecimento de si mesmo como alguém que fez algo errado. E ele se permitiu fazer uma autoanálise, um autogerenciamento das suas emoções, né, do seu ser internamente, né. A Bíblia nos orienta que nós devemos examinar-nos, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E esse examinar-se não está ligado diretamente ao contexto da ceia, mas o exame que a gente deve fazer digo que diário, né, de todas as situações que a gente passa, de todas as atitudes que a gente comete, de todos os comportamentos que às vezes a gente tem que não é condizente com aquilo que a gente considera como um princípio, como uma verdade no nosso ser, e acaba fugindo um pouco dessa vertente, né, desse momento, dessa palavra que é a verdade absoluta em nossas vidas. E aí esse sujeito é corajoso, porque ele diz assim: eu errei, eu fiz errado, eu agi de forma diferente, eu agi dissolutamente, eu agi sem pensar, sem refletir, sem planejar, eu agi de forma que isso me prejudicou na vida e está prejudicando agora, e o resultado do que eu estou vivendo agora é exatamente pelo que eu fiz, pelo que eu iniciei, né, pelo que eu realizei. Esse é o resultado, é a consequência disso, né? Hoje eu estou assim porque eu reconheço que eu agi errado. Então, esse reconhecimento, esse olhar para si, ele é um exercício a ser feito que é muito dolorido. Ele simplesmente não, deu a ideia, instalou e eu vou voltar para lá e não sei o que, não. Ele passou por um processo muito dolorido, sofrido, né? Teve sofrimento aí, para que ele pudesse ver, pudesse refletir agora, né? Se a reflexão não veio no início, ela vem no final, mas ela vem, porque ele reflete, ele ele pensa agora de uma forma mais ajustada, cognitivamente, né? Essa informação está passando nas vias sensoriais, depois vai para a amígdala, a amígdala cerebral, para emitir uma emoção e um comportamento. E aí, quando esse sujeito ele faz esse exercício, e aí ele começa a perceber, agora de uma forma mais real, mais evidente, mais experimentada, que ele agiu incorretamente e que o principal sujeito atingido nessa situação foi ele mesmo, não foi nem mesmo a questão do pai, mas ele mesmo, ele infringiu as regras para ele mesmo, ele atingiu a ele mesmo, ele danificou a ele mesmo, e ele conseguiu agora nessa resiliência, né, voltar àquele estado, né, e pensar: poxa, eu fiz errado, e eu vou voltar porque Deus é um Deus que ele tem misericórdia, né? Deus é um Deus que perdoa. A palavra dele diz que aquele que transgride jamais prospera, mas aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia diante de Deus. Então eu vou aqui me expor. Olha só o exercício que esse homem faz. Ele se permite, ele se expõe, para tudo e para todos, mostrando que ele foi perverso para ele mesmo. Ele foi assassino para ele mesmo, ele foi violento para ele mesmo, ele foi imoral para ele mesmo, né? Então ele, fez mal a ele. E aí ele percebe isso: não, eu feri, eu burlei, eu fiz errado, né? E aí ele começa a fazer essa retrospectiva, ele faz essa introspecção, e nessa introspecção ele admite a tal situação.
E aí volta, né, vai para o seu pai, a Bíblia conta do encontro que o pai teve com ele, né, e tal, e ele volta, né, tem a oportunidade de refazer sua vida agora de uma forma com que ele ressignificou aquela história para ele e agora vai conviver dentro dessa ressignificação. Um novo momento para ele, um novo momento para seu pai, um novo momento para seu irmão, um novo momento para a sua história que ele pôde e teve a oportunidade de mudar. A sua história, de repente, hoje pode se parecer com a desse sujeito, desse filho, que está num caos, numa situação deplorável, numa situação que jamais você pensaria que tivesse e você é consequência das decisões que tomou. Mas hoje, eu quero te dizer o seguinte, que se você tiver essa atitude que teve esse sujeito, né, eu vou até meu pai e dizer para ele, vá para Deus, diga o que aconteceu, confesse, né? Faça, se permita olhar para dentro de si e refazer, ressignificar a sua história. Deus está te esperando de braços abertos. A Bíblia diz que os ouvidos dele estão atentos, os braços dele estão estendidos a tudo que se fizer nesse lugar. E você vai ter a oportunidade de ressignificar a sua vida, trazer à sua vida um novo momento, um novo modelo, uma nova forma de viver, bem mais distante daquele momento que você está vivendo hoje. Que Deus te abençoe nesse dia, te guarde, te proteja, em nome de Jesus. Amém.